Glória a Deus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo para quem é salvo em Jesus. Este vídeo eu dirijo a você que se diz católico, a quem eu amo muito, e eu quero que você também conheça Jesus Cristo como eu conheci com 4 anos de idade, que minha família veio todo desse sistema e eu não poderia deixar de cumprir essa ordem de Deus de alertar você sobre esse caminho de pecado, mentira e engano que outrora minha família vinha, e graças a Deus pela pregação de um servo de Deus lá na minha cidade, em 74 mais ou menos, vou fazer 51 anos de idade, minha família foi liberta, meu pai e minha mãe no mesmo dia, e depois meu pai forando e meus irmãos se converteram a Deus, né? Eu tenho um propósito aqui que é fazer você refletir sobre alguns pontos, né? Eu já tenho alguns vídeos no meu canal, mas esse específico aqui eu vou fazer para você em relação ao plano da salvação. Quero dizer para você que eu amo todos os católicos e todas as pessoas da terra. Eu não prego religião porque Deus não mandou pregar religião. Deus é o nosso Criador, a Bíblia é a carta de Deus de instruções para toda a humanidade. Esse negócio de religião é o homem que inventou para se esconder, fomentado pelo diabo para que haja várias verdades e desvie o homem de Deus. Então, meu propósito aqui é que você veja o vídeo até o final, antes de você emitir opinião sobre o que eu vou falar para você. E eu quero orar antes, para que Deus ilumine os seus olhos, como iluminou os olhos do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Então eu quero orar para Deus abrir sua mente. Querido Deus, que o Senhor venha salvar todo o católico que ouvir esse vídeo. Porque o propósito do Senhor vem à terra, não é que é uma religião, o Senhor veio à terra para salvar e buscar o que se havia perdido, dos quais a minha família foi desse sistema, e graças ao teu amor nós fomos libertos. Salve cada um deles, libertando o poder do diabo e do engano, bloqueando todo o poder das trevas que tenta se opor à verdade. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dizer para você que o meu alvo aqui é a sua salvação. E quando nós não conhecemos Jesus, a minha família, a gente achava que estava no caminho da verdade, quando na verdade nós não estávamos. E eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia como você descobrir se o sistema católico é de Deus ou não é, pelas palavras de Jesus. Então eu quero dizer para você dizer, pastor, a sua Bíblia é falsa. Não existe Bíblia falsa, existe Bíblia adulterada como a das Testemunhas de Jeová e essa na linguagem de hoje, porque as Bíblias, todas elas vieram da Bíblia hebraica, não foi do sistema católico romano, não. A Bíblia que nós usamos foi traduzida por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Eu tenho a Bíblia católica, que é essa que eu vou ler para você aqui, essa Bíblia aqui, ó, que um amigo meu me deu, que a maioria dos meus amigos são tudo católico, né? Eu tenho um amigo macumbeiro, ateu, eu não vejo assim, eu vejo almas. Por isso que eu não discuto religião, porque a Bíblia diz ao servo do Senhor, não convém contender. Eu prego a verdade, como Jesus pregava para os fariseus e os conterrâneos dele. Quando a pessoa está no pecado, o diabo que é o nosso inimigo. O católico não é meu inimigo, o macumbeiro não é meu inimigo, o ateu não é meu inimigo. São todos criaturas de Deus. E eu quero dizer para você que essa Bíblia aqui é que eu vou ler os versículos que está aqui escrito, né? Então, Débora, pega o Samuel aqui, leva para lá, por favor. Aqui meu filho pequeno veio aqui, eu vou continuar. Eu vou ler para esse vídeo, deve durar assim, uns 30 minutos. Eu peço para você ouvir com atenção. Se tiver com dúvida, pode me ligar. Vou deixar meu número aqui, é 97511-8500. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para você que eu não tenho medo da morte, não tenho medo de nada, que sou um pregador do Evangelho. Eu prego na rua. E qualquer pessoa que perguntar para mim, eu digo, o sistema católico não é de Deus, é do maligno. Como a maioria das igrejas evangélicas que estão aí, elas estão corrompidas. Então, Deus, quando ele olha do céu para a terra, ele não vê a denominação, ele vê almas perdidas e salvas. Filho dele e filho do diabo. Porque, de acordo com a Bíblia, Jesus falou que é filho do diabo e filho de Deus. Uma pessoa que é pecador é do maligno. Uma pessoa que é regenerado, ele recebe o poder de se tornar filho de Deus. Segundo falou São João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Pode ler na Bíblia. Então, vamos lá.
Eu fiz um esboçozinho aqui para facilitar o entendimento do querido católico. Né? Você que é evangélico, que vai ouvir esse vídeo, use como uma ferramenta, que foi Deus que me deu. Eu estava aqui em casa, você fazer um vídeo, e o tema é Conselho aos Estimados Católicos. Aqui tem um monte de vídeo que eu fiz, é mais vídeo combatendo o sistema, mas hoje eu vou falar sobre a salvação para esse povo que eu tanto ando, de onde eu vim, que infelizmente estão iludidos por um sistema que já é no maligno. Fico com raiva não, vá até o final. Quando alguém me fala uma coisa, me apresenta razões do catolicismo romano, eu ouço. Aí eu vou examinar e eu digo, olha, aqui está errado. Mostra na Bíblia, essa Bíblia aqui de vocês, ó. Essa Bíblia aqui. Está aqui na palavra. Você tem que seguir elas. Então vamos lá. O tema do vídeo é Conselhos aos Estimados Católicos. Deus também quer salvar os católicos. Então eu escrevi uma observação antes de eu começar a ler os textos da Bíblia aqui. Não se pronuncie sem antes ouvir todo o vídeo. Seu destino eterno está em jogo. Então, todo o texto que eu vou citar aqui, eu vou ler na sua Bíblia. Você pode examinar depois. Vamos ler aqui Atos, capítulo 10, versículo 1, depois o 16 e o 25, depois Atos 11, 13, enfatizando o 14 e o 15. Fala sobre a história de Cornélio, que Cornélio não era salvo. Para iniciar, quer dizer para vocês, que é um exemplo na Bíblia de uma pessoa que era todo tipo de um católico praticante, Cornélio. Esse é o exemplo. Atos, capítulo 4, versículo 8, 10, 11 e 12. Pedro fala que Jesus é a pedra angular. Depois, Mateus 12, 46. É aqui que eu vou provar para você que o sistema católico e a maioria das ditas igrejas evangélicas do Brasil são árvores más, falsas. Quem falou isso foi Jesus. É esse que você vai descobrir quando uma religião, ou dizer assim, dita cristã, é de Deus ou é do diabo, pelo o fruto, a conduta de seus membros. O outro texto, Mateus 7, 15, 19. Aí eu escrevi assim, se o sistema católico fosse uma boa árvore, seus membros andariam em santidade continuamente. Depois nós vamos ler Lucas 13, 3, 1 Coríntios 6, 10, depois Apocalipse 21, 8, 22, 15. Então vamos começar aqui a ler Atos 10, 1, 25, 26. Você não sabia que a Bíblia aqui é uma Bíblia católica, um colega meu me deu, você não ter dúvida, que esse pastor também tem a Bíblia aqui de João Ferreira de Almeida essa, e tem uma Bíblia judaica, que eu sei um pouquinho de grego, um pouco de hebraico, que essa aqui é a original. E essa aqui é igualzinho os judeus escreveram, porque a salvação vem dos judeus. Vamos primeiro para Atos, capítulo 10, versículo 1, 16 e 25. Então eu vou citar porque eu sei que o católico raramente lê a Bíblia. Eu conheço, meus parentes são, eu quero que vocês se salvem. Quer dizer para você que salvação não é por obra. Fazer boa obra, ontem eu postei um comentário no site de um cara que é católico, ele se intitula Missionário Daniel. Eu peguei um vídeo que eu prego aqui no Rio de Janeiro, nas ruas, na boca de fumo, só eu e Deus. Eu nunca vi um padre católico, os católicos, indo na boca de fumo evangelizar. Esse vídeo, se esse Daniel, cheio de missionário, que missionário vem do grego mitos, quer dizer enviar. Se o sistema católico for de Deus, padre dentro de boca de fumo evangelizar de madrugada. Sabe por que eles não vão? Que os demônios sabem que eles são do diabo, chega lá, vão botar para correr. Por que nós vamos lá e os traficantes não botam para correr? Tem um vídeo aí no meu canal, outro pastor da Assembleia de Deus também pregando. E 3 traficantes entregam a arma na hora. Né? Eu aqui no Rio de Janeiro tenho uma boca de fumo perto da minha casa, antigamente não tem mais, em Campo Grande nós íamos de madrugada pregar lá pro Barbante, que o gerente da boca era chamado Tião, morreu em fevereiro de 2007. Então, isso aí é a prova, querido católico, que a árvore, que é o sistema, vocês são os frutos do sistema católico. Vou ler mais para frente. É uma árvore falsa, e Jesus falou que a árvore má, ela produz fruto mau. Ou seja, e a árvore má e os frutos vão ser lançados no fogo. Então, uma prova de que uma pessoa é de Deus, ele enfrenta o perigo e vai pregar o evangelho para os perdidos, bandidos, traficantes. Me mostra um padre evangelizando traficante de madrugada, não vai mesmo. Os católicos não vão porque não são salvos. São religiosos. Não fico com raiva não, viu? Vá até o final que vai ser uma bênção. Então vamos lá, Atos, capítulo 10.
Vamos lá, que é a sua Bíblia. Estou lhe mostrando aqui, você dizer que nem a Bíblia que eu ouço, que eu não sou protestante, eu sou servo de Deus. A Bíblia não fala de protestante nem católico, fala de que servos e servas de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Atos capítulo 10. Diz assim: na cidade de Cesareia morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Vou ler o versículo 2. Era piedoso e, junto com todos da sua família, pertencia ao grupo dos tementes a Deus. Dava muitas esmolas, como faz muitos católicos antigos fazem, ao povo, e orava sempre a Deus. Tem um versículo importantíssimo, que é o versículo 14 do capítulo 11, que Pedro, ele mesmo disse que ele não era salvo, que o anjo falou assim: você vai lá falar, eu vou ler. Então vamos lá. Eu li o capítulo 10, versículo 1 e 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o versículo 25 e 26. Na sua Bíblia. Diz assim: quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao encontro. Prostou-se ou caiu aos pés e se ajoelhou diante dele. Vocês se prostram, já fui em igreja católica ver? Você fica diante das imagens de escultura de seu postamento de Pedro. Olha como Pedro fez com Cornélio. E ali era o Pedro pessoalmente, ao vivo e a cores, com Cornélio. Você que tem uma imagem, já está errado você ter imagem de Pedro na igreja católica, vamos dizer assim. Se Pedro recusou que alguém se prostrasse para adorar, por que você se prostra diante das imagens de Pedro, de Maria e de João, hein? Olha que Pedro falou na sua Bíblia. Mas Pedro o levantou dizendo: levante-se, eu também sou apenas um homem. Pedro recusou receber adoração, porque o ato de se prostrar de joelho deveria ser feito somente diante de Deus. Então aqui, mas é uma verdade para vocês, provando que o apóstolo São Pedro não aceitou em nenhum momento de adoração, porque nós já temos que prestar culto ao Criador, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Maria e João não pode. Aqui na sua Bíblia. Se não, nunca leu isso, vamos pular para Atos, capítulo 11, o capítulo seguinte, versículos 13, 14 e 15. Olha como isso aqui é esclarecedor, querido católico. Diz assim, ó. Atos 11, versículos 13. Olha só como é que Pedro conta e Cornélio falando. Vou ler o 12. O Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. O Espírito Santo falou com Pedro. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem, que era a casa de Cornélio. Ele nos contou que tinha visto um anjo. Olha aqui o Pedro narrando a narrativa de Cornélio, que eu chamo de o católico praticante. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: mande alguém a Jope para fazer com que Simão, que também chama-se Pedro, que é Petro, quer dizer, pedra pequena, que todos os servos de Deus são pedra pequena. Jesus é a pedra principal, sobre ele a igreja foi edificada. Foi sobre Pedro, não. Eu vou ler aqui o que Pedro fala no capítulo 10. Capítulo 4, né? Mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado Pedro, venha até aqui. Preste bem atenção, querido católico, o versículo 14. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para toda a sua família. Você leu no versículo 10, que diz que o Cornélio, ele era piedoso, pertencia ao grupo dos tementes, dava esmola, mas não era salvo. Aqui que está o cerne da maioria dos religiosos do nosso país, em especial os queridos católicos. Acho que o anjo iria mentir, o Espírito Santo iria mentir, você vai ver que tudo que o Cornélio fez, Deus olhou, eu estou gostando, mas ele não era salvo. Entendeu? Então, alguém fala comigo: pastor, como você pega e mostra na Bíblia um tipo de católico? O Cornélio, um religioso temente a Deus, igual meu pai dá para você, mas não era salvo. Pedro falou aqui que ele não era salvo. O anjo diz que ele não era salvo. Então aqui tem alguma coisa errada. Ser religioso não significa ser salvo. Deu para entender? Vamos continuar. Então Cornélio não era salvo. Primeira verdade, eu quero que você entenda que toda a sua sinceridade, a sua religiosidade, dar ao próximo, isso não é pecado. Mas isso não vai salvar você, porque a salvação, ela está na pessoa exclusiva
de Jesus Cristo. Obras não vão salvar. Toda pessoa que estava, ela demonstra obra de arrependimento. O budista faz boas obras, o macumbeiro faz, o ateu faz, o adventista faz. Esse cara faz enganação religiosa, mas não salva eles, porque não obedecem à palavra. Vamos continuar. Atos, capítulo 4, até aqui em 15 minutos, vai durar uns 30 minutos de vídeo. Versículo 8, 10, 11 e 12. Esse mesmo Pedro falando, eu pego São Pedro porque o sistema católico diz que Pedro, ele é o cabeça da igreja. Não é não, o cabeça da igreja é Cristo. A Bíblia diz que Pedro, ele foi destinado a pregar o evangelho para os judeus. Paulo falou em Gálatas. Para nós, gentil, foi o apóstolo Paulo. Paulo diz assim como o evangelho da circuncisão foi colocado na mão de Pedro, o da incircuncisão foi colocado na minha mão. Paulo falando. Vamos aqui, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Na sua Bíblia, olha aqui a bichinha, tem a salvação, você não ser julgado por ela porque vocês seguem mentira, mas ela aqui tem a verdade. Vamos aqui. Vou ler a partir do 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, falou para eles. Que é o versículo 8, né? De Atos. Chefe do povo e anciãos. Aí vocês podem ler o resto aqui. Eu quero mostrar os pontos que Deus mandou colocar para vocês. Versículo 10. Pedro diz assim: pois fiquem sabendo, todos vocês e também todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro. Não é pelo nome de Maria. Eu duvido você, católico, se você mandar um demônio numa pessoa que tiver incorporado. Você manda, sai em nome de Maria, reza a terça. Pai, nosso demônio não vai sair. Porque Jesus falou assim, em meu nome expelirá um demônio. Você não acredita que Maria pode mediar? Maria não pode mediar. Por quê? Na passagem do rico e o Lázaro, o rico pediu para Abraão mandar Lázaro vir à terra. Por que ele não pediu para Lázaro? Por que pediu para Abraão assim, ó, eles têm a lei, Moisés e os profetas. Ele não falou. Então, no céu ninguém vem na terra mediar. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Então, aí o versículo 11. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Todo cristão verdadeiro, servo de Deus, ele é uma pedrinha. Jesus edificou a igreja dele sobre o que Pedro falou. O que foi que Pedro falou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O sistema católico romano, os falsos, os líderes, o Papa, os padres mentirosos, que não querem vocês vão para o céu, são enganados, eles pegam, torcem, dizendo que Deus edificou a pedra sobre a igreja sobre Pedro. Não. Quando ele fala, eu darei a chave do reino do céu, da reino do céu, porque Pedro tem a revelação de Pedro, eu vou dar para você e os apóstolos, porque a Bíblia diz, edificado sobre o fundamento que é Cristo e os apóstolos. Então, como Pedro tem a revelação, Deus falou para Pedro. Ele disse, tudo que vocês ligaram, o que é que eu ligar? É o servo de Deus, quando uma coisa está em harmonia de acordo com a Bíblia no céu, Deus liga, assim, um casamento de viado, Deus não liga, porque é um casamento falso. Um casamento de um cara que traiu a esposa, tá com a dor, não é ligado no céu. Tudo, mas que se ligado de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele concede. A quem? A Maria? Não, a Jesus. Você pede ao Pai em nome de Jesus, porque tudo que em meu nome pedir, não pedir em nome da minha mãe, da minha tia, do meu pai, não. É em nome de Jesus. Está nessa Bíblia de vocês, eu conheço a Bíblia muito. Continuando. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular, que é a pedra principal. Você sabia que, antigamente, quando se ia construir uma casa, em Israel, eles pegam uma pedra bem grande e mandavam lavar ela quadradinha. Colocavam no canto, a parte dali, toda a casa era edificada. Por isso que Pedro chama Jesus de pedra angular. Todo cristão ortodoxo, servo de Deus, é pedrinha. Entendeu? Então, Pedro... O evangelho não foi edificado sobre Pedro, a igreja não foi edificada sobre Pedro, foi sobre Jesus, porque ele falou, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, não foi sobre o tipo, sobre o que o Pedro falou. Ele usou uma força de expressão, diz assim, sobre o que você falou, Pedro, eu edificarei a minha igreja, ou seja, ele edificou sobre si mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E Pedro diz aqui que Jesus é a pedra angular, ele não diz que ele é a pedra, e Pedro recusou ser adorado por Cornélio. Não existe salvação em nenhum outro,
Eu li numa coisa aí no católico dizendo Jesus é corredentora. Não é. A Maria, mãe de Jesus, não é. Maria, ela já cumpriu o papel dela, que é o quê? Ter Jesus, acabou. E para você que não sabe, Pedro diz, no capítulo 3, que a nossa mãe na fé, a mãe do cristão, não é Sara, não é Maria, é Sara. Vou ler rapidinho aqui, quando Pedro fala aqui. É Pedro, capítulo 1 Pedro 3:1. Na sua Bíblia eu vou ler. Temos aqui mais uns 15 minutos. Vou ler para você, que o alvo aqui é esclarecer esses pontos que Deus me deu, que é fundamental para você ser salvo. Como Paulo falou, o anjo falou para João, para Cornélio. Ele vai falar palavras que te salvem. Olha aqui. Pedro, na sua Bíblia aqui, ó. Eu até marquei. Tá riscadinho ali, ó. Isso sim, Pedro capítulo 3, a partir do versículo 5. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando de Senhor. Vocês tornarão filhas dela se praticarem o bem e não deixarem dominar pelo pecado. Na Bíblia judaica, que é a original, ela está escrita assim, o Pedro fala. Diz assim, vou ler para você aqui, Pedro 3:1. Aqui diz assim: os deveres das esposas e dos maridos. Aí diz assim, o versículo 6, como Sara, versículo 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Sabe por que a mulher cristã verdadeira ela é filha de Sara? Porque Paulo diz em Hebreus e em Gálatas também que o pai na fé do cristão não é São José, é Abraão. Porque a promessa foi feita a Abraão. Deus chama Deus de Abraão, Isaac e Israel. Está claro na Bíblia. Vamos continuar, que o alvo aqui é conselho para os queridos católicos. Então já lemos aqui que Pedro diz que Jesus é a pedra principal. Agora vamos ao ponto fundamental. Você defende, eu vi esse vídeo do Daniel aí, até meu filho Daniel também, ele chamando o cara e digo, para de ser besta, rapaz. Deus não criou protestante católico não, você fica se degladiando em religião aí. O diabo ele faz isso, criou um monte de religião. No mundo existe mais de 65 mil religiões. Tu imagina por que achar a verdade? Sendo que a Bíblia mostra só Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse muito claro que nós vamos identificar se uma religião dita cristã é ortodoxa, verdadeira, pelo fruto. Ele diz, numa árvore boa, ela não produz fruto mau. Ou uma árvore boa, ela produz fruto bom. Uma árvore má produz fruto maus. Ou seja, um sistema religioso que não é de Deus, é falso, os seus membros vão se portar de maneira ruim. E Deus falou o destino disso aqui. Vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Tu vai dizer que eu estou inventando, está na tua Bíblia. Aqui, a bichinho. É essa? Você conhece. Então vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 46. É um versículo muito conhecido. Diz assim, ó. Jesus falando. Aqui primeiro eu vou falar sobre quem é filho e filha de Deus. Depois vamos lá para a parte da árvore e seus frutos. Jesus falando aqui. Vamos lá. Mateus 12, 46. O que é que diz aqui? Jesus ainda estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos. Que aqui o pai tenta torcer para justificar a virgindade perpétua de Maria. Quem conhece grego, ele não engana. A palavra irmãos e primos, um é anepsis e outro é adelphon. Adelphon é irmão, literal. Ah, mas Abraão chama Ló de irmãos, no sentido de não ser burro. Todo mundo sabe que Abraão, o Ló era sobrinho de Abraão. No sentido geral, todos nós brasileiros somos irmãos, antropologicamente falando. Mas literalmente, biblicamente, o Ló era sobrinho de Abraão. E aqui na Bíblia, em hebraico, tem o L, tem o grego, é chamado Adelphos ton Iesos.
que é irmão de Jesus. Isso aí é mentira aí que Maria, sexo José e Maria teve, que a Bíblia diz assim, e José não a conheceu, e no hebraico tá, José não teve relações sexuais com Maria até que ela desse luz a Jesus, ou Yeshua, o seu filho primogênito, unigênito em relação ao Pai. Né? Jesus, como Deus, ele não tem mãe, ele tem pai. Jesus, como homem, ele tem mãe, mas não tem pai. Tem o pai antropológico, tem o pai social, que é José. Não vamos ser burro, não vamos deixar o Papa nos enganar, né? Porque, graças a Deus, a Bíblia de vocês mostra a verdade. Vamos lá. Jesus ainda estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, não é a vontade de Maria. Maria dá um único mandamento em João 2,5, ela fala, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Você cumpre esse mandamento, querido católico? Eu fiz até um vídeo no meu canal aí, querido católico. Você cumpre o único mandamento de Maria? E aí, como é que vai ficar? Está na Bíblia de vocês. Assim. Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não adianta você ir para a missa lá, beber e fumar. Eu vou falar mais aqui embaixo. O fruto, as características desses frutos que o sistema católico produz. Você vai concordar comigo. Beleza? Então já lemos aqui. Que ser irmão de Jesus não é pertencer a uma religião. É obedecer e praticar as palavras do Pai. Vamos aqui para Coríntios. Né? Capítulo. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Mateus, né? Um minutinho, que eu vou ler aqui sobre... vamos primeiro para Coríntios, depois eu vou ler sobre a árvore, né? Vamos aqui para Mateus 7, né? Correção, vou ler. Falei aqui, Mateus 12,46, falou quem é irmão de Jesus de verdade. Vou ler agora sobre a árvore e o fruto. Mateus 7, 15 e 19. Vamos ler? Já temos aqui 27 minutos. Eu tenho 55 de tempo para Deus abençoar que eu vou conseguir passar tudo que eu tenho para você aqui, para você refletir. Né? Pode levar para o seu padre examinar isso que eu estou falando para você. O padre ligar para mim, eu converso com ele. Eu prego, se me chamar em igreja católica, eu vou pregar a palavra de Deus. E vocês estão perdidos, estão enganados. Vão para o inferno. Porque eu vou provar na Bíblia hoje de vocês que o fruto que vocês produzem não é de pessoas salvas. Então vamos lá. Mateus 7, 15 e 19. Vamos lá. Está escrito o seguinte. Mateus 7, palavra de Jesus. Vamos ler. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos com pele de ovelha. O Papa tudo bonitão, muitos pastores aí. Aqui o tema é católico, mas a maioria dos evangélicos estão corrompidos também. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa, vou pegar aqui, árvore boa seria quem? O líder. Vamos supor que o Papa, os padres, os cardeais fossem árvore boa. O sistema católico romano, o religioso, o que lidera você, fosse árvore boa. Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Então, os católicos seriam o quê? Frutos bons. Seriam salvos, santos, de corpo, alma e espírito. E eu vou provar agora que o católico não é uma fruta boa. Como é que Jesus vai dizer assim, ó, uma árvore boa não pode dar fruto mau. E uma árvore má não pode dar fruto bom. Como é que o sistema católico é mentiroso, os papas, que eu vou ler aqui várias coisas sobre eles, mostrar para vocês. Como é que sendo ruim pode dar fruto bom? A prova que vocês são, vou mostrar para vocês. Toda árvore que não der bom fruto, ou seja, se a pessoa diz que é servo de Deus, uma religião ou denominação, é uma fruta má, e ele vai lançando no fogo. Ele vai dizer aqui, ó, toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Pelo fruto deles é que vocês os conhecerão. Pá! Vamos lá. Isso aqui não depende de ser evangélico que for. Jesus me deixou isso aqui, eu chamo de senha de Deus. É a carta na manga de Jesus, uma porretada na cabeça do diabo para
qualquer pessoa, por mais simples que seja, como a Pedro era, que não tinha teologia, como João não tinha teologia, nenhum dos apóstolos de Cristo deu teologia. Está lá provando aquele capítulo 4 de Atos, quando os judeus falaram assim para ele, os líderes religiosos, versados na Torá. Indagados e descobriram que eram homens indoutos e sem letra a respeito de Pedro e João. Mas tiveram conhecimento de que ele havia estado com Jesus. O único que foi educado aos pés de Gamaliel foi Paulo. Os demais eram tudo homem burro, pescador, do mato, da beira do rio. Então, isso aqui uma pessoa mais simples consegue observar, porque Deus sabia que a maioria das pessoas não tem acesso a essa tal de teologia que eles colocaram aí. Então, Jesus, eu vou deixar aqui uma resposta simples que o meu servo Nonato vai explicar para essas almas que estão perdidas, que chamam o católico de iludido, como minha família já foi também, vão desmascarar que o sistema católico é uma mentira. Uma árvore boa, o sistema católico foi de Deus. Ele poderia o quê? Pessoas boas, santas, né? Então vamos aqui. Quais a prova de que o sistema católico é um falso caminho e uma árvore má? A conduta dos seus adeptos, dos seus membros. Qual o destino do fruto, que são o quê? Adeptos do sistema católico romano. E da árvore, que são os líderes. Ser queimado no fogo do inferno, depois do lago de fogo. É por isso que eu estou aqui falando para vocês essas coisas, para vocês pensarem. Não sai do sistema agora não. Analisa, vai comparar. Pois esse pastor está certo. Eu vou mostrar aqui embaixo prova material de que o sistema católico não é de Deus, é uma árvore má. Porque os seus membros produzem coisas más. Então vamos aqui. E o que fazer? Se você, porra, pastor, realmente eu vejo ali. Depois tudo que o senhor falou aqui, eu não estou defendendo bandeira, eu não defendo bandeira de denominação, de religião. Eu simplesmente defendo a bandeira de dizer, eu prego o meu livro básico, que é a Bíblia. Quando eu prego para meu amigo, eu não vou discutir religião. O meu livro básico, esse livro aqui é a Bíblia. É o que está nele. Paulo falou para não irmos além do que está escrito. E qualquer tradição que vá contra esse livro aqui, o Paulo falou, vocês para o judeu, você anula as palavras de Deus por causa da tradição. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e o que está nela é o básico para ser salvo. Ele falou, examinai as escrituras, não foi tradições, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ela testifica de Jesus. Então, eu não defendo bandeira de denominação, não. Eu defendo a bandeira de Cristo, porque o diabo quer que as pessoas peguem a religião, a denominação. Não, não é meio pode não. A Bíblia pode ou não pode? É uma Bíblia única. Eu digo, se a Bíblia diz que não pode, vai para o inferno. O menor pecado leva o homem para o inferno. Jesus falou. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Que seria a observância religiosa da Torá e também ele tem cima do pecado. Que o pecado, por menor que seja, ele leva a pessoa para o inferno. A Bíblia não fala de pecadinho nem pecadão. É pecado. Então vamos aqui. O que fazer? Lucas 13, 3. Arrepender-se. Olha o que diz aqui na sua Bíblia. Que está igualzinho a minha. Lucas 13, 3. É simples. Jesus deixou o remédio. A mudança. O fruto, a árvore boa, ela tem que produzir fruto bom. Não tem como a árvore má dar fruto bom. O sistema católico é um sistema mau. Por isso que produz o quê? Frutos maus. Vamos aqui. Lucas 13, 3. Não desligue, vá até o final. Tenha coragem, seja homem, você seja mulher, para encarar a verdade como meu pai e minha família encarou. Diz assim, Jesus falou, Lucas 13, 3. Na sua Bíblia, vou lhe mostrar de novo, para dizer que eu estou enganando. Olha aqui, palavra de Deus. Diz assim, de modo algum, lhes digo eu, Jesus falando, e se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo. Ou seja, como morreu o pessoal, sei lá, condenado à morte. Quer arrepender, pastor? Não é arrependimento que vocês fazem. Você arrepende, vão tomar cachaça, vão para a missa lá, se arrepende porque aquilo não purifica o pecado. O que purifica o pecado é o sangue de Jesus. Jesus falou assim, mas se andarmos na luz como o Deus na luz está. João falando, temos comunhão uns com os outros, porque anda na luz. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não é reza, não é terço, nos purifica de todo, 100%, todo é 100%, o pecado. Arrepender hoje, vai e não peques mais, como Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério. Então vamos aqui. Vou citar agora para vocês a prova
as características de um católico no genérico, como eles são, para provar que é um sistema maléfico, uma árvore má, que seria o sistema Papa, com a sua liderança, é. Primeira prova que eu vou falar para vocês foi a chamada Inquisição, uma instituição, um instituto provido pelo sistema católico romano, assassino, maldito, estuprava, matava a feiticeira, queimava e roubava os bens das pessoas. Coisa que Jesus na Bíblia nunca mandou fazer. Me diga, se o sistema católico romano fosse de Deus, ele jamais teria instituído a maldita Inquisição. A gente aprendeu lá na 8ª série em História as maldades que os papas mandavam, os inquisidores pegavam uma pera, colocavam dentro da vagina das pessoas que supostamente diziam feiticeira, abriu aquilo, rasgava a mulher, eviscerava, tinha um esticador, o outro também que colocava uma forca aqui. Ele nunca forçou ninguém a se converter ao evangelho dele. Então as loucuras, as insandices, as maldades, as perversidades que muitos demônios perdem pelo que foi feito de maldade na Inquisição, é a maior prova de que o sistema católico é uma árvore má. Segundo ponto, eu também citei aqui. No México, isso não é muito divulgado, vocês pesquisarem no México, o governo do México mandou fechar todos os conventos de clausura, porque nos conventos de clausura, os padres, com as mais superiores, tomam fim embriagado, e eles estupram as freiras, ou nós chamamos as noviças, engravida, depois que a bichinha está lá que tem o neném, as mais superiores matam ela de enforcada e jogam no poço de calcário. Eu tenho um documentário sobre isso. A irmã Charlotte, que escapou de um convento, conta isso. É só vocês pesquisarem, né? E Deus não fez o homem para ficar solteiro. Paulo é uma exceção. E uma coisa que vocês não sabem, para ser membro do Sinédrio como Paulo, ela tinha que ser casado. Quando Paulo falou, eu queria que fosse como eu, não fica claro na Bíblia, se é o mistério de Deus, se Paulo tinha mulher, o que a mulher deixou ele, o que morreu. Paulo se dedicou ao Senhor. Mas como ele é membro do Sinédrio, não podia ser solteiro. E aí como é que me explica isso aí? Então, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Por que os padres estupram? Aí, como tem pastor sem vergonha, que mesmo tem mulher, são pedófilos, estupram. Porque não tem Jesus. Uma pessoa que tem Jesus, ele é fiel. Então, essa sandice da maldita Inquisição e essas coisas loucas que é feito nos conventos de clausura, já é a prova suficiente para ver que é uma árvore má. Agora, a maior prova também, a terceira prova que eu vou citar aqui, é como o católico é. Eu vou citar aqui. O católico, eles xingam, bebem todo tipo de bebida alcoólica, pulam o carnaval, que é a festa do diabo, fumam cigarro. Eu já vi, né, ano passado aqui, eu já vi, eu sou militar, lá no meu quartel, eu sou fuzileiro, tinha um padre lá que ele fumava. E como é que a pessoa, a ciência prova que o cigarro faz mal para o corpo, e se ele for de Deus, Deus falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é uma pessoa que tem o Espírito Santo, que não tem, se tivesse, fumaria? Hein? Então fumam, vão à praia quase pelados, os homens tudo de sunguinha e as mulheres tudo pelada. Onde é que Maria se veste dessa maneira, gente? Isso é pecado de lascívia em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu estou dando para vocês as características dos frutos que o sistema católico produz. O católico é assim. Enche os corpos de tatuagens, brinco, pince, porque você não sabia que o brinco, o pince, ele tem um vínculo com a escravidão, que antigamente os povos que dominavam os outros, eles botavam no lado esquerdo, chamado de sovela, um argola. Isso perfura a imagem de Deus. O corpo, Paulo diz que o corpo que nós temos aqui, o soma, não é nosso. Pertence a Deus. Como é que você pode pegar algo que não é seu e adulterar, encher de tatuagem, furar? Se fosse por usar brinco, a mulher usar brinco, Deus colocaria um monte de buraco aqui, é só olhar para o natural. Então vocês colocam tatuagem, brinco, pintam os cabelos, adulterando a cor natural que Deus colocou, transam sem ser casados, os católicos pimba com as meninas aí, transam, normal, que é pecado de fornicação. Vocês veem novela da Globo maldita, os filmes imundos, imorais, violentos, que tem aí. Como é que a mulher católica se veste? Shortinho, bermudinho, eu vejo aqui na minha rua, todos aqui no Rio de Janeiro, é um verdadeiro inferno. Como a maioria das falsas servas de Deus que dita evangelho aqui também, a maioria dos evangelhos estão assim, que o diabo está corrompendo geral, né? Então, a maior prova também de que o catolicismo é no maligno, porque aquelas imagens de Maria é de vestido até o pé.
E as mulheres católicas não se vestem como a judia se vestia antigamente, aquelas imagens de Maria lá. Aquilo era a maneira que a judia se vestia. Porque você não se veste, que não tem pudor, não tem Espírito Santo, não tem vergonha na cara. Andam pelado, shortinho desse tamanho, bunda de fora, nada de fora, tudo rasgado, pulo do carnaval, tomam cachaça, vão pro baile tomar cerveja, torcer pela porcaria de futebol que eu botei aqui. Então veste novelas, filmes imundos, são idólatras, tanto pelas imagens, escultura, porque Pedro, se Pedro, como um homem, não quis se adorar, porque se poste diante da imagem. Eu fui igreja católica, eu fui lá ver, de joelho, eu vi a pessoa assim, diante da imagem, rezando. Pedro recusou ser adorado por Cornélio. Nunca vi um católico numa boca de fumo, que eu ando em boca de fumo pregando. Eu vou lá, evangelizo traficantes. Nunca vi esse vídeo que eu coloquei no canal digital de missionário. São todos religiosos, esse missionário Daniel sabe malhar. Protestante, católico, deve ser besta, rapaz. Protestante vai para o inferno e católico também. Deus mandou nós pregar o evangelho. Se o catolicismo for de Deus, vocês seriam santos, andavam em santidade. Deus falou, ser de santo porque o Senhor sou santo, separado do pecado. Então o sistema é mentiroso, falso, é uma árvore má que produz frutos maus. Porque no lugar onde Deus está, tem que haver libertação dos membros. Meu pai, quando ele era católico, ele fumava, tomava cachaça, era macumbeiro, tudo. A maioria dos católicos são macumbeiros. O boi dele tem pacto, eu conheço. Vão para a mesa e depois estão no centro de macumba. Como é que pode comer na mesa, lá daquela mesa e na mesa dos demônios? Eu nunca vi um católico evangelizando numa boca de fumo. Como Cornélio. São como Cornélio. Cornélio era religioso. Orava a Deus, mas Deus... Cornélio era sincero. Mas não era salvo. Tem medo da morte. O católico tem medo. Sabe por que tem medo da morte? Porque não tem um espírito de vida. Porque Jesus falou, quem aceita Cristo passou da morte para a vida. Ou seja, isso aí tudo demonstra que vocês não foram libertos. Vocês podem ajudar as pessoas, fazer obra de caridade, fazer obras piedosas. Tudo isso aqui o budista faz, o macumbeiro faz, o ateu faz, o adventista faz, todo mundo faz. Jesus falou, porque pela graça sois salvos, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé, da confiança, do pistis em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito embora a pessoa que seja salva, ele faz obra do nascimento do Espírito. Não é fazer a obra por mera religiosidade, como vocês falam. Então, um conselho final para vocês. A Inquisição e seus assassinatos e maldades, os assassinatos dos bebês das freiras que foram engravidadas pelos padres nos conventos de clausura no México, é a maior prova desse sistema ser um falso caminho, pois seus membros não são libertos do pecado. Eu vou deixar para vocês aqui 2 Coríntios, que já está perto de terminar aqui, capítulo 4, versículo 3 e 4. Por que vocês não querem se libertar? Porque é cômodo. Vocês vão lá, bebem, fumam, xingam, vão para a praia, fica tudo com a bunda de fora. Onde é que Deus apoia uma mulher de biquíni com o bumbum para fora? Me mostra na Bíblia se Maria ia para a praia, Jesus ia para a praia, os apóstolos iam para a praia. Como é que eles se vestiam, os homens de Deus daquela época? 40 anos atrás, não era assim. São religiosos. Aí vão lá para a missa, diz que missa é o sacrifício. Mentira. Jesus falou, está consumado. O sacrifício de Jesus foi feito uma única vez, de uma vez por toda. A pessoa quando peca, que ele é servo de Deus, João falou, filhinho, não pequeis. Mas se pecar, diz, tenha um advogado. A pessoa que tem o Espírito Santo não vive na prática do pecado. Se eu sei que é pecado, a mulher andar com uma bermudinha de fora, e aí para praia ficar nua, de calcinha. A diferença de uma calcinha para um biquíni é o tecido, que um é de algodão e o outro é do material meio esticante. O de vender uma cueca para uma sunga do cara que vai para uma praia, é o tecido. Você não consegue enxergar isso, que isso é pecado de lascívia? Está lá em Gálatas capítulo 1, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, Deus falou, quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vocês estão enganados. São frutos maus, porque a árvore é má. Jesus falou, uma árvore má, uma religião falsa, um caminho falso, produz frutos, membros adeptos falsos, como a maioria das igrejas, Universal, Adventista, Testemunho de Jeová, as tradicionais se corromperam, o Valdomiro Santiago, comunidade, tudo nu. Hoje em dia, e tem assim, no interior do Nordeste, o sistema católico lá, eles são muito mais, dizemos dizer assim, púdicos, do que a maioria das igrejas que o diabo levantou aí.
Eu tenho que admitir a verdade. Como eu não defendo bandeira de denominação, defendo a verdade. Defende, o céu não vai denominação nem religião. Vai para o céu que anda em santidade. Deus falou assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui tem mais 5 minutos para eu terminar. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Pela árvore, querido católico, se conhece o fruto. Uma árvore boa, uma religião boa, ela que está em Jesus, os seus membros são santos. O espiritismo fala com a caridade, mas invocam demônios. Querem a reencarnação. Vocês querem a mentira do purgatório. Onde é que purgatório existe na Bíblia? Mentira. Deus nunca falou de purgatório. Purgatório é uma afronta ao sangue de Jesus. O que purifica o pecado do homem não é fogo. É o sangue de Cristo nos purifica de todo, 100% do pecado. Vamos lá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim, ó, eu vou ler para você, na sua Bíblia. Ó. Olha aqui a capa. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: portanto, se o nosso evangelho, Paulo falando para os coríntios, continua obscuro ou encoberto, está obscuro para aqueles que se perdem. Para os incrédulos, que no caso é você. Vocês têm a Bíblia, mas não creem no que está escrito aqui. Cuja inteligência, o Deus deste mundo. Quem é o Deus deste mundo? O diabo. Obscureceu a fim de que não veja brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo. Vocês botam tudo Maria no meio. O evangelho é a boa nova de Deus, não é de Maria. Com todo amor que eu tenho a Maria, se você obedecesse Maria, amassem Maria, vocês mulheres católicas se vestiam como Maria se veste, nas imagens que tem na Bíblia de vocês, que eu já fui lá, já fui católico quando era criança, eu ia lá, o padre Adriano lá, fazia desobriga, eu conheço tudo bem, catecismo, conheço tudo isso aí, eu vim daí. Né? Então eu estudei sobre o tema católico para ninguém me enganar, eu digo, olha, amor dos evangelhos